Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora, idealizadora desse podcast que conversa com você, atualiza o universo, um podcast com vários insights para deixar a sua vida ainda mais plena. E hoje nós vamos falar de um assunto muito na atualidade, não para de falar disso. Nós vamos falar sobre reversão da harmonização facial. E o meu convidado não poderia ser o melhor. Ele é simplesmente o melhor da área, Dr. William Ortega. Tenho certeza que você já o segue nas redes sociais, que você o conhece. Se você é da área, com certeza já fez um dos cursos dele. Dr. William Ortega é especialista em harmonização facial há 10 anos e ele é o idealizador, o sócio da Academia da Face do Brasil. Já pensou nisso, gente? A Academia da Face, quando a gente fala isso, a gente pensa que a gente vai treinar a face. Ele vai explicar um pouquinho o que é essa Academia da Face. Porque toda vez que eu falo, as pessoas falam, Academia da Face? Como quem diz assim, já treino meus músculos e vou treinar os músculos da face? Sim, é possível treinar também os músculos da face e você vai saber hoje, nesse nosso segundo episódio do Atualiza Universo. A Academia da Face já tem aí 30 academias pelo país. Olha só que interessante, ele também vai nos explicar sobre a sua rede de franquias. Hoje, nosso convidado, Dr. William Ortega. Alessandra, é um prazer gigantesco estar aqui com você, estar aqui com o público do Atualiza Universo. E é tão gostoso falar sobre esse assunto e informar as pessoas sobre a harmonização facial, que é o tema que eu amo tanto. E hoje a gente está aí num boom da remoção da harmonização facial, né? Exatamente, então, eu vi várias matérias, inclusive sua, né? Saiu no Globo, no Isto É. Nessa semana deu um boom por conta do Eliezer e de outras pessoas que estão em busca dessa reversão, porque acabaram tendo uma visão dismórfica da imagem, que aí já é minha área, né? É isso. E é muito legal a gente conversar sobre isso, porque a gente fala de temas super importantes e que se casam muito, porque a harmonização facial é uma área linda, que traz excelentes resultados para os nossos pacientes, mas que quando passa do ponto, a gente começa a ligar o alerta para a questão psicológica. Então, normalmente o paciente ele começa a nos buscar no consultório para melhorar alguns detalhes, muitos deles até com medo de fazer harmonização, querendo fazer muito pouquinho. Só que quando ele tem aquele impacto psicológico positivo, por ter ficado mais bonito esteticamente, por as pessoas elogiarem esse paciente pós-procedimento, ele começa a perder um pouquinho a mão. Então, quando a gente percebe, esse paciente já está querendo colocar em excessos. E é aí que a gente tem que ligar o alerta e a gente conversar sobre isso. É um prazer gigantesco. É a primeira vez que eu converso com alguém especialista da área, né? da área. Então eu acho super importante, porque a autoestima ela está bem ligada também aos procedimentos estéticos, né? Completamente. Só que quando a OMS já diz isso, né? A gente, a estética, ela é enquadrada como saúde. Porque a pessoa que não está se vendo bem esteticamente, ela não tem saúde. Ela não consegue se olhar no espelho e acordar bem todos os dias. Mas hoje com os filtros, né? Com a cobrança do corpo ideal, do rosto ideal, da harmonização ideal, naturalmente a gente já não tem um lado igual ao outro, não, né? Não tem. E não é bonito, exemplo, tá? Não é bonito esteticamente. Não é? Não. Nossa, eu brigo tanto com o meu fotógrafo, Alex Deitos, sobre isso, porque naturalmente o meu olho, é mais fechado que o outro. Eu falo, Alex, não estou me reconhecendo nessa foto. Ali a gente faz um teste dentro da harmonização, que a gente corta a foto do paciente e encaixa, vira ela e encaixa ao mesmo lado para virar um rosto. O paciente não é tão bonito quanto o original. Então tem que ter essa assimetrias. Essa desarmonização. Tem que ter assimetrias. O excesso de perfeição, ele traz um aspecto robótico. Então, quanto mais perfeito, mais simétrico o rosto, mais robótico fica. Então, fica menos sensual, fica mais robótico. Gente, meu olho é sensual. É isso. Olha só, eu toda preocupada em meu olhar é sensual. Perfeito, mas olha, realmente o nosso tema do podcast de hoje é autoestima e procedimentos estéticos. Qual é o limite para isso? Você, como sendo especialista em harmonização facial, você recebe muitas pessoas no seu consultório querendo ficar igual o filtro do Instagram? Demais. Tipo, eu quero ficar igual essa pessoa aqui ou igual um artista, a boca da Angelina Jolie, por exemplo. Você deve ter recebido bastante.
importante isso. Nesses 10 anos de harmonização facial, Ale, eu passei por várias fases. Então, a fase inicial era o estranhamento. Então, como poucas pessoas faziam, então qualquer pessoa que fizesse um preenchimento labial, todo mundo criticava, ninguém gostava, todo mundo achava feio. Aí começou a modinha do bocão, não sei se você lembra disso, há uns Nossa, eu lembro, 8 eu tive anos isso, atrás. né? Mas na verdade que eu fui super criticada. Era a boca de pato, faziam desenhos, porque logo nos primeiros dias né? fica um pouco inchada, né? Fica. Então, aí depois entrou na onda do bocão. Aí depois entrou a onda do preenchimento por completo no rosto e aquele exagero um pouco mais de rosto inteiro. Aí depois da pandemia entrou a onda do filtro. Então, durante a pandemia, as pessoas usaram muito filtro, usaram muita internet. Então, quando acabou a pandemia, as pessoas chegavam com o filtro, doutor, eu quero ficar desse jeito. Então, era a foto dela querendo ficar igual ela no filtro. Meu sonho é chegar lá no seu consultório e falar, doutor, eu quero ficar assim. Eu tenho um filtro que eu uso sempre o mesmo. Eu falo, gente, quero tanto ficar assim. E às vezes, quando eu tiro foto sem o filtro, eu falo, quem é você? Então, essa é a minha preocupação, não só comigo, como a maioria das pessoas, nossos ouvintes aqui. Muitas pessoas com essa visão dismórfica. E o caso sério na psicologia, que é a minha área, é que acaba criando patologias como ansiedade, depressão, fobia social. Então, a pessoa que não consegue mais se ver daquela forma, ela evita um comportamento evitativo, ela evita sair de casa, porque ela criou um personagem. Isso. E aí começa a criar essa visão dismórfica da imagem, que ela começa a não se reconhecer. Perfeito. Isso começou lá com os filtros do Snapchat, que tinha as orelhinhas de cachorro, e depois foi, né, com a pandemia, foi mudando. É que é o seguinte, esse perfil de paciente que você está descrevendo é o paciente que chega no consultório e se a gente não tem um diagnóstico de análise, porque a gente como profissional hoje a gente tem que analisar o paciente como um todo, não é simplesmente ir preencher. A gente tem que analisar a saúde, aspecto psicológico. E se a gente começa a fazer os procedimentos desse perfil de paciente, ele não tem limite. Não tem, porque a insatisfação é contínua. Nunca tá bom. Eu recebo hoje no consultório várias mulheres lindas, vários modelos, artistas de TV, que talvez todo mundo conhece, a gente não vai citar nome, né, porque não pode. Sim. Mas mulheres lindas esteticamente. E elas chegam no consultório com várias queixas, assim, como se fosse a mulher mais feia do mundo. Então, a gente tem que posicionar e entender o que está por trás dessa mulher. Será que realmente ela está incomodada com detalhes que a gente pode melhorar? Ou será que psicologicamente ela está abalada por término de namoro, de casamento, por excesso de pressão, principalmente as influenciadoras hoje, as artistas de TV, excesso de pressão com os fãs? Existe muita pressão social e existe a pressão interna. E existe aí o que você está falando. Muitas vezes não é um problema, é mais profundo, né? Exatamente. A tal da criança interior, né? Isso. Essa criança, como essa criança foi um dia, né? Eliezer, por exemplo, vamos falar um pouquinho desse seu assunto tão atual, né? Falando sobre a questão dessa reversão da harmonização. É possível, então, reverter? A pessoa fez lá o ácido hialurônico, fez um bocão, não gostou, ela tem como reverter isso? De que forma? É super possível, Ale, e é por isso que eu sempre oriento aos pacientes que busquem profissionais que usem materiais absorvíveis. Existem vários materiais dentro da harmonização facial, um deles, que é o principal, que é o ácido hialurônico, ele tem reversão. Então, a grande vantagem é que se você não gostou do procedimento, ou vamos falar até pior, teve uma intercorrência, alguma coisinha ali que fugiu do esperado, a gente consegue reverter o processo. Reversão em artistas já acontece há muito, muito tempo, então a gente tem vários exemplos aí. Eu lembro que o Domingo Espetacular me chamou há anos atrás para falar do Lucas Lu, Wesley Safadão. Então, teve vários artistas que já fizeram essa reversão. Mas nessa semana deu o boom devido principalmente a GK e ao Eliezer, que eles tiveram essa reversão. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles normalmente começam a ter uma busca excessiva pela perfeição, normalmente trabalham com rede social, então tem a questão do filtro, tem a questão de postagem, então posta uma foto não gosta, posta outra não gosta, aí traz uma foto com o filtro, e vai querendo se exceder. E ele acha que aquele filtro vai se tornar realidade. E toda vez que a gente planeja a harmonização facial na primeira vez, vai ficar bonito esteticamente. E a gente fez um plano de tratamento super legal, a gente pontuou os detalhes que vai melhorar o rosto do paciente, então esse paciente vai sair do consultório se sentindo melhor. As pessoas vão elogiar ele vai tirar fotos e vai se gostar. Mas chega um tempo que ele se acostuma com aquele novo rosto. E aí ele começa a não gostar mais. E ele quer mais daquela melhoria que teve. E coloca mais produto. E chega um momento que tem um limite de beleza. Então, a gente não consegue ultrapassar aquele padrão de beleza para deixar o paciente toda vez que ele vem para o consultório mais bonito. Porque começa a passar do ponto. Foi isso que aconteceu com o Eliezer e com a GK. Chegou um ponto que a GK, ela chegou num ponto que ela quis reverter,
né? A história dela eu não sei tão bem o porquê, os motivos que ela quis reverter, mas ela reverteu e é nitidamente que ela ficou muito mais bonita. Agora, o que é importante pontuar? O Eliezer também ficou melhor. Aí o Eliezer agora surgiu essa semana também que ficou muito melhor. O Eliezer comentou, né, que a Vitube, que é a esposa dele, começou a olhar ele e pontuar pra ele, olha, eu acho que você tá passando do ponto, acho que você tá exagerando, acho que você tá com algum E ele mesmo deu distúrbio. o depoimento que ele começou a se olhar no espelho, que é essa questão de você não se identificar mais, né? Então, quando você idealiza e coloca um personagem, ou mesmo quando não é corporal, mas você monta um personagem, você não consegue bancar Ele aquilo pediu por um muito vídeo. tempo. A vida não é um BBB, né? Ele falou Você que ele não viu uma consegue. foto no Instagram e ele achou que essa foto estava mexida, manipulada. E ele pediu pro fotógrafo, me manda a foto original, que eu quero ver ela. O fotógrafo mandou, era a foto original. Então ele não Olha estava mais isso. se reconhecendo. É. Então o que acontece? Removeu, ficou melhor, mas é muito importante dizer que eles ainda estão harmonizados, porque tudo isso gera um conflito na cabeça das pessoas que também querem fazer a harmonização de forma delicada, sutil, elegante, Que só é, para que é o gerenciar minimalismo de hoje em envelhecimento. dia, né? Que é o que é bonito, que é o que hoje se busca muito, e é o foco da Academia da Face. Então, é importante ressaltar que a GK ela tem preenchimento ainda, ela tem harmonização ainda, mas ela mudou o foco dessa harmonização. Então, uma harmonização que estava vindo totalmente artificial, totalmente exagerada, com excesso de produto, agora está numa harmonização sutil, elegante, bonita. Então, sempre é importante a gente entender que o profissional, ele é apto, ele estuda para te deixar mais bonito esteticamente. Faz um visagismo? E os profissionais que avançam muito nesse estudo, estudam o visagismo, estudam a análise cefalométrica. Então, tem estudos que pontuam cada detalhe do rosto, aonde tem que estar, o que é mais bonito esteticamente, quais os níveis a gente consegue chegar. Então, por exemplo, uma grande métrica que a gente tem na nossa face é o nosso olho, porque o olho não muda. Então, a gente pega as medidas do olho para tornar as medidas da nossa face um padrão. O olho não muda, mas conforme vai envelhecendo, o nariz cresce, a orelha cresce. Tudo muda, todo o restante muda. Socorro. E para facilitar o exemplo, então, por exemplo, a gente pega a distância bipupilar dos olhos e quando a gente multiplica essa distância por 2, a gente tem o tamanho da maçã do rosto. Então, até esse tamanho vai ficar bonito esteticamente. Começou a passar disso, não vai mais ficar bonito. Vai passar do ponto. Vamos ver alguns casos seus. Você mesmo já fez alguma harmonização? Eu já fiz várias. Olha só, então você é dos meus, eu adoro. Vamos mostrar antes e eu depois adoro. aí? Vamos ver alguns pra gente colocar isso na prática, Vamos como ver. que é? Olha só, esse rapaz ficou bem bonito, né? Eu adorei essa coisa da mandíbula dele aqui. O Rafa é um paciente que chegou no consultório, ele se incomodava muito por ter um aspecto do rosto mais arredondado. Ele queria um aspecto de mandíbula, de queixo mais quadrado, mais masculino. O Rafa domina o mundo. Ele é um grande maquiador aí, faz muita maquiagem lá em Dubai, em Israel. Olha. Viaja o mundo todo dando curso de maquiagem. E ele falou que ele queria essa imponência, porque ele trabalha com estética, ele trabalha com beleza. E o rosto dele não entregava aquilo que ele estuda de estética facial. Então a gente conseguiu chegar aí num padrão bem bacana. Então a gente fez preenchimento de mandíbula para deixar essa mandíbula mais marcada. Muitos homens buscam queixo. isso, né? Do Muitos. queixo e do... Muitos. A mandíbula e o queixo para o homem dá força. Então todo mundo quer esse queixo marcado, essa mandíbula energia marcada. masculina. É isso. E você sabia que buscando a nossa evolução genética, essa força masculina, ela vem lá dos primórdios. Olha só. Por quê? O homem que tem uma mandíbula forte, ele vai lutar e vai caçar mais fácil. Ele consegue matar os bichos com mais facilidade. Um histórico aí da antropofagia, exatamente. antropológico, né? Então, por Legal. isso que é atraente esteticamente. Bacana. Então, a gente tem várias melhorias aí, né? Mandíbula, queixo, E tá a bem maçãzinha sutil, do né? rosto. Levantou a sobrancelha. Levantou um pouquinho a sobrancelha. Então, tem vários pontos. E olha que a gente como fez pra melhora a harmonizar. autoestima isso, né? Melhora. Se era uma coisa que incomodava, o rosto mais redondo. E Melhora. Coisa... E eu vou te não falar é um uma coisa. procedimento invasivo, não é uma cirurgia plástica, né? Isso. Não, uma horinha a gente resolve tudo isso aí. A gente consegue entregar esse resultado. É lógico que durante o procedimento, logo depois que faz, fica roxo, pode ficar inchado, mas em torno de 4 dias já está com esse resultado, assim, um procedimento que foi feito em 1 hora. Então é super tranquilo. E o Rafa, ele mesmo relata isso, vou expor você, né, Rafael? Porque você permite. Mas o sim. Rafa, ele fala muito sobre a questão da autoestima que ele ganhou após a harmonização, que ele nem sabia que ele poderia conquistar. Então a gente chegou num resultado que o Rafa começou a se cuidar
ele começou a ir para academia, ele emagreceu mais. Porque tinha que fazer uma combinação, né? Desse rosto todo másculo com o resto do corpo. Que legal. Perfeito. Então, incentivou, né? Motivou ele. Incentivou. Então, o paciente começa a ter uma autoestima melhorada. Então, psicologicamente faz muito bem, tá? Quando a gente tem o limite. Sim. Quando tem um profissional que age com responsabilidade, né? Isso. Perfeito. Vamos ver mais. O que mais que nós temos aí? Essa paciente, ela colocou boca. É um pós-imediato, então ela está inchadinha ainda, está anestesiada, por isso fica meio caidinho a questão labial. Mas ela colocou lábio, levantou um pouquinho a ponta do nariz. Agora, o que mais fez diferença, olha essa região de olheiras. A bolsa? A bolsa. E a profundidade aqui, ó. Tá vendo que era bem fundo? O que você fez aí? Conta a gente pra preencheu. Gente. Então, a gente conseguiu preencher um pouquinho, olha a diferença. Mas então, é tão perigosa essa parte para fazer essas coisas? Não, não é não. Essa questão, tudo tem técnica, né? Então, nada é fácil e nada é extremamente simples. Mas desde que seja feito com a técnica ideal, a gente faz em 5 minutos sem nem ficar roxa, olha lá. Você preencheu com o que aí? Com ácido hialurônico. A gente faz o preenchimento com ácido hialurônico. Então, como é feito? A gente faz um pertuito, um furinho aqui embaixo, entra com a cânula e deposita o produto na região com muita tranquilidade, muita segurança, sem risco nenhum, tá? As regiões de maior risco com preenchimento são região de nariz, região de testa e de têmpora. Essas são as principais. Agora, olheira, maçã do rosto, mandíbula, mento, lábio, são regiões super tranquilas. E o rosto é muito vascularizado, né? Então, eu acho bacana, por exemplo, quando as pessoas falam, Ale, porque eu costumo fazer os meus procedimentos na Academia da Face. Lógico. Mas com o Dr. Bruno na Academia da Face lá do Itaim. Mas vai ser um prazer. Bruno é maravilhoso. Vai ser um prazer sentar na sua cadeira também para você fazer uma análise aqui, junto, que eu vou adorar. Bruno. Mas as pessoas falam assim, Ale, mas você faz com dentista, por que você não faz com dermato? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, para as minhas amigas, eu falo, gente, eu faço com dentista porque eles estudam tanto toda essa parte, que eu acredito que eles saibam, às vezes, igual ou até mais que um dermato. Sim. Mas como foi essa polêmica? Quando que começou um monte de dentista, que hoje tem até brincadeira nas redes sociais, dizendo, será que ainda existe algum dentista que trabalha na área de odontologia mesmo, fazendo implantes, cuidando de cáries e tudo mais, que a maioria dos dentistas foram para essa parte da harmonização facial. Quando que deu essa virada? Foi pós-pandemia? Ale, então, foi antes. Porque há 10 anos eu já faço isso. Então, assim, ó, o que acontece? Se você for ler a base da odontologia, o que a odontologia estuda, é toda a cabeça e pescoço, de forma geral. Então, a gente tem esse estudo anatômico muito aprofundado desde o início da odontologia. Tanto que, se você for analisar, existem várias especialidades que tratam cabeça e pescoço, mas uma delas é a bucomaxilofacial, que é o dentista, faz cirurgias para movimentar todos os ossos do crânio. Então, assim, a nossa base odontológica, ela ensina tudo isso, musculatura, nervação, vascularização, tudo de cabeça e pescoço. Então, nossa área de atuação é essa, tá? Só que o que acontece? Como o dentista é muito mais focado na parte dental, virou o nome, tanto que assim, o nome da faculdade é odontologia, mas se chamou dentista, porque lá nos primórdios, quando a odontologia começou, ela era feita, não sei se você sabe dessa história, mas era feito em barbearia, a odontologia. Não sei. Então, eram profissionais práticos, que eram chamados, porque não existia faculdade, mas eram barbeiros que arrancavam dente. Então, esse barbeiro que arrancava dente chamava dentista. Depois se legalizou a profissão, virou odontologia, virou um estudo, e aí as pessoas continuaram chamando de dentista, por isso que a gente assemelha tanto a dente. Mas a base da odontologia é estudo de cabeça e pescoço aprofundada. Então, na faculdade, a gente estuda muito isso. Há 40 anos, existem vários estudos científicos e relatos de dentistas fazendo preenchimentos em pessoas que nascem com lábio leporino, que é aquela questão do lábio rachadinho. Para a autoestima deve ser incrível, né? Você sabe que meus pacientes, os que têm bruxismo, eu indico que procurem o dentista para TM também, para quem dorme, né? Que faz muita pressão, assim, de colocar para aliviar botox. Isso, né? perfeito. Vocês não fazem? Fazemos muito. Então, assim, já existem estudos desde 40 anos atrás, então não é novo. Porém, os estudos mais modernos, eles foram mostrando, principalmente a toxina botulínica para bruxismo. A gente tem um ritmo de vida muito mais acelerado. Os estudos também ficaram mais modernos, então coisas que os pacientes não entendiam lá no passado, os profissionais também não, hoje entendem muito melhor. E aí a gente começou a encontrar a toxina botulínica como tratamento funcional. Então, começamos a fazer muito botox para bruxismo. E o único que pode fazer esse tratamento é o dentista, porque a especialidade está dentro, então se a gente aplicar uma dose que não é ideal, a gente pode forçar articulações, então é o dentista que é focado para isso.
E aí o dentista começou a pensar, poxa vida, a gente está num momento de estética iniciando, todo mundo buscando muito isso. A gente aplica um botox muito mais difícil, que é o bruxismo. Porque a gente não pode aplicar um pezinho de galinha, que é a coisa mais fácil que existe. Então, o dentista começou a aplicar um pouquinho estético também. E aí começou a vir esse boom, esse movimento gigantesco entre o dentista entrando na harmonização facial. Junto com isso, veio a nossa liberação de postar antes e depois. Porque o nosso conselho liberou isso. Então, eram muitos dentistas fazendo a harmonização e postando antes e depois. Aí surgiu depois a briga com a medicina, que acabou entrando com ações, mas aí a medicina acabou perdendo as liminares e a odontologia se constituiu mesmo dentro da harmonização facial. Em relação ao profissional que você escolhe, o que eu digo, Ale? Desde que o profissional seja habilitado cientificamente, que os conselhos eles liberem os profissionais para atuar, os dois são aptos, tá? Mas você vai buscar o profissional que você mais se identifica. Porque existem profissionais maravilhosos na odontologia, maravilhosos na dermatologia, maravilhosos na biomedicina, na farmácia. E existem profissionais que não são tão legais em todas essas áreas também. Então, vai depender muito do perfil do profissional. Então, como é esse profissional? Ele busca conhecimento? Mas assim, eu vou Justamente esse conhecimento que você falou da pessoa como um todo, né? Porque você tem que ter esse feeling de perceber se a pessoa não está ali exagerando nessa visão dismórfica da imagem, não pensar só na parte comercial, financeira ali da situação e saber dizer um não. E muitas vezes encaminhar para um profissional da área da psicologia. Com certeza. Quando você percebe os exageros, porque essa insatisfação vai ser contínua, vai gerar distúrbios como ansiedade, depressão, distorção da imagem, que pode vir a ter distúrbios alimentares e uma série de outras questões. Quando você recebe um paciente desse jeito, o profissional tem que ter a responsabilidade de fazer um trabalho ali multidisciplinar. Não, né? Com certeza. Então, assim, o que acontece? O profissional que ele busca conhecimento, ele é maravilhoso, seja qual profissão. Hoje acabou muito isso, tá? Eu tenho muitos pacientes que são dermatologistas, que são médicos. Meu sócio, doutor Alberto Cordeiro, é dermatologista eu ia perguntar também. Como surgiu essa sociedade. O Alberto é uma pessoa maravilhosa. A gente já tinha amigos em comum lá no passado, a gente teve vários contatos, a gente se tornou amigos lá no passado. E aí surgiu aí a possibilidade de fazer a junção, né? De a gente juntar a odontologia com a dermatologia para fazer algum projeto juntos. Gente, sem polêmicas. Dentistas e dermatos, olha só, hoje sócios acabou, da Academia da acabou Face. essa briguinha. A gente tem muitos amigos, né? Mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, porque a nossa faculdade, ela vai 5 anos estudando só cabeça e pescoço. Então, acaba que a gente sai com uma preparação de cabeça muito grande. Por isso que a odontologia tem muita facilidade em sair da faculdade e já começar a aplicar Botox. Tá? Falando em Botox de novo, pegar esse gancho. A gente falou do Botox para ATM, Botox para bruxismo, que é super indicado. Eu tenho pacientes que melhoram mesmo com isso. E você que sofre de sudorese, né, doutor? Também. Para quem sofre, Will, explica pra gente. Para quem sofre de sudorese, somente nas mãos e tudo, também é o uso do Botox, né? Também Inúmeras perfeito. funções é o Botox. Isso. O Botox, a toxina botulínica, né? Ela é um produto que ela paralisa a glândula sudorípara, que é a glândula do suor. Ela paralisa também a glândula sebácea, que é a glândula da gordurinha, que deixa o rosto oleoso. Então, quando a gente aplica nas regiões que temos essas glândulas suando em excesso ou produzindo gordurinha em excesso, a gente aplica e tem um controle. Então, o paciente para de suar tanto, para de formar aquele excesso de oleosidade em regiões que tem muita oleosidade. Então, é muito benéfico. Eu tenho pacientes lá do Paraná, tem uma específica que ela me marcou muito, que é uma paciente que ela é obesa e ela tem muito problema com a questão de sudorese e assim, ela fala, William, ela é psicóloga também, e ela falava, William, eu sofro muito porque devido à minha dificuldade com a obesidade, eu sou muito e eu fico com muito cheiro forte. O cheiro, então, ela se incomodava demais com isso. E aí, ela começou a passar vários tipos de desodorante diferente. Ela começou a passar limão na axila para tentar tirar o odor. Começou a ter muita descamação, começou a ter... Assim, a axila dela estava totalmente machucada. Então, ela estava sofrendo demais, com dor e não passou o cheiro. A gente aplica a toxina botulínica nela a cada 5 meses e mudou a qualidade de vida dela. Ela é uma pessoa completamente diferente, porque ela se sente muito mais confortável perante aos pacientes, porque ela sabe que agora ela não tem o cheiro forte. Olha só que bacana. É muita qualidade de vida. Muito. Vamos continuar vendo aqui. Então, ela colocou boca. Não se assustem, gente. No começo, eu já coloquei. Aí fui chamado de boca de pato, porque fica bem inchado. No começo, fica mesmo. É só a gente colocar gelinho e depois fica linda. Fazendo com alguém que estude o visagismo e veja que fica bom para você. Essa daí foi uma rinomodelação? Esse foi um complemento aqui que a gente chama de perfiloplastia, Ale, que é a análise do perfil e a melhora do perfil.
Então, a gente fez a rinomodelação, melhorou aqui o dorso do narizinho, a ponta do narizinho empinou um pouquinho, levou a maxila dela levemente para frente, deu um biquinho mais bonito, preencheu o lábio e levou o queixo para frente. Então, esse perfil que estava côncavo, que a gente chama, ele ficou um perfil reto, que é mais bonito esteticamente. Não, ficou muito bom. Ela já era bonita, ficou mais bonita ainda, gente. Isso melhora a autoestima demais. Eu tenho muitas pacientes que sofrem com a questão do nariz. Quanto tempo a durabilidade disso? Porque o sonho de algumas pessoas é fazer a cirurgia, mas nem sempre é possível por questões financeiras mesmo, né? Sim. Então, a rinomodelação seria algo... né? Um recurso mais super acessível, legal, talvez. Super legal. E assim, o quê? Uns 8 meses, um ano? Eu aconselho que volte no consultório a cada 8 meses para a gente dar uma olhadinha. Nem sempre precisa retocar a cada 8 meses, mas a gente vai estar mantendo o produto no lugar. Então, a durabilidade do ácido hialurônico, ele varia muito pelo organismo do paciente, pelo tipo de produto. Então, tem pacientes que voltam 1, 2 vezes e eu não faço nada. Tem pacientes que voltam em 8 meses e eu já preciso de um retoque. Mas uma das coisas que é nítido, Ale, porque quando a gente começa a fazer o preenchimento, a gente vai tendo pequenos efeitos residuais de produto que não vão embora. E a gente vai tendo produção de colágeno na região que aumenta um pouquinho o volume. Então, o nariz nunca mais volta a ser o mesmo. Eu tenho casos que eu tratava lá 10 anos atrás, eu tenho paciente de 10 anos que me acompanha até hoje. E a gente não precisa fazer mais. Então, já fazem 4 anos que fez o narizinho por 6 anos, né, na minha caminhada de harmonização. Fazem 4 anos que a gente não mexe mais. E tá igualzinho quando eu fiz. Olha só, porque o produto ficou. Tá? Nossa, você falou em colágeno e eu quero que você prove o nosso colágeno. Eu tô ansioso, porque eu ouvi falar tão bem desse colágeno maravilhoso. Um brinde para você que está aqui conosco. Um brinde, Ale. Universo. Experimenta sabor pêssego. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Você pode pôr uma frutinha aqui. Eu vou ter que colocar esse colágeno. Nanocápsula Verisol, colágeno da Noasis. Eu amo de paixão. Hoje você vai levar colágeno e creatina, porque, gente, a gente cuida por dentro e por fora. A gente cuida esteticamente e a gente cuida mentalmente também. Nós somos um todo. Eu costumo falar que a gente tem que ter algumas coisas que são muito importantes no meu interessante ponto de vista. A gente tem que ter uma fé, não importa em quem, independente da religião. Então, fé está aqui, né? Saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. Família e depois trabalho. Né? Então, assim, todas essas questões são importantes. E colágeno, creatina. A creatina antes achava que era só para os musculosos, só para quem treinava. Não, gente. Tem toda uma explicação aí do porquê que a creatina é tão importante para nós. Todo mundo tem que tomar, independente de você estar fazendo exercícios ou não. Creatina e colágeno. E vai ter esse colágeno lá na clínica, eu vou ter que levar para meus pacientes, que é maravilhoso. Vai ter que levar, com certeza, cupom William Ortega 10. Olha só, né? A gente vai deixar lá na clínica, A gente vai providenciar para vocês aí o colágeno da Noasis e a creatina da Noasis. Dessa moça a gente já viu, então, a rinomodelação, o queixo que ficou perfeito. O que mais que nós temos? Eu quero ver o seu. Cadê a sua Acho que vai passar aí, hein? Será que vai ter aqui? Essa pele Mandei tirar o meu, Ale, não vou deixar não, hein? A gente quer ver, a gente quer ver. Essa pele melhorou muito. Aqui Isso. Você fez alguma coisa no bigode chinês também? Foi preenchido, tá? A gente percebe nela também, olha o nariz. Então, empinou a ponta, escondeu aquele carocinho do dorso do nariz. A gente preencheu a olheira levemente também. Preencheu a mandíbula um pouquinho, olha ali atrás como contornou. Nossa, mas parece que ela fez uma cirurgia, né? Parece. E ao mesmo tempo não parece... Se você olhar só o depois... Tá sutil. Parece que ela não fez nada. Sim, tá parece sutil. que ela nasceu assim. Que legal. Então é isso que a gente quer da harmonização facial. Porque a harmonização facial, ela é uma obra de arte. Então a gente precisa olhar para o nosso paciente como uma pintura. Então a gente olha os detalhes que a gente precisa corrigir e a gente vai preenchendo de forma muito pontual e assertiva. Então o que a gente tem que buscar? Aquilo que existe na natureza, a gente chama isso de biomimetismo. Então a gente vê o que tem na natureza com bons olhos e a gente traz para o nosso paciente dentro do consultório. Ai, ficou tão lindo isso que você falou, ficou tão poético, né? Nossa, poético. A gente já fica se imaginando sentado ali na sua cadeira e você só analisando o que precisa fazer. Mas é muito isso, viu, Ale? É gostar do que faz e ter responsabilidade, né? Os alunos me perguntam muito, William, o que você fez para ter sucesso? O que você sente que assim foi a virada de chave? Eu acho que foi o amor à profissão mesmo. Porque assim, meu olhar ele sempre foi muito cuidadoso, com muito amor, com muita dedicação ao paciente. E tiveram momentos da minha vida que eu tive
momentos de muita correria. Eu tive um sucesso muito rápido, muito crescente. Não, quando eu coloquei que você era meu convidado, minha DM lá, gente, meu direct parecia que eu era dentista. Meu Deus, como o Dr. Will é conhecido na área, né? Os dentistas todos, inclusive dentistas que eu já passei, vieram ali, que demais, você vai entrevistar o Dr. William Ortega. Que incrível. Que legal. Eu fiquei toda... Que legal. Eu fico muito feliz também com esse reconhecimento. Estará conosco no podcast Atualiza o Universo. Maravilha. E o que acontece? Então, toda vez que a gente está naquela correria gigante, que a gente não dá toda a atenção que a gente gosta, então o resultado ele fica aquém do que a gente quer. É claro que a gente pode fazer retoques depois, mas então hoje eu prezo muito por atender meu paciente com muito carinho e cuidado. A minha equipe sabe. Que assim, quando eu estou atendendo, eu não gosto de ficar entrando na sala, eu não gosto de ficar fazendo barulho dentro da sala, porque é um trabalho artístico e que eu preciso me concentrar e dar toda a atenção do mundo para esse paciente. Então é muito artístico. Sensacional. Vamos ver o que mais de arte que você fez aqui. Que bacana. Esse aqui levantou, né, a Deu uma levantadinha. Dela. Essa paciente, ela se incomoda também com o rosto mais redondinho, que é mais bochechudinha. Ela é um perfil de paciente que a gente precisa fazer um pouco de remoção de gordura facial também. Ela tem o peso ideal. Como que faz a remoção de gordura facial? Lá na Academia técnicas. da Face com o Face Workout? Face Workout, ele ajuda a diminuir, porque ele tira os líquidos, né? Então, diminui o volume. Mas para tirar gordura, a gente tem um produto chamado Emptires. O Emptires, ele é uma... Gente, eu nunca usei esse, eu quero isso. Ele é maravilhoso. Então, a gente faz aplicações pontuais nas gorduras, nos coxinhos de gordura, e a gente regride áreas que são muito volumosas. Então, no caso dela, a gente está fazendo uma regressão aí de volume. A gente preencheu um pouquinho ali da olheira também, preencheu um pouquinho de maçã do rosto. E olha aqui, Ale, aqui é uma paciente que eu tenho que tomar muito cuidado de preencher a maçã do rosto. Porque se eu preencher demais para deixar o rosto dela triangular, vai ficar feio esteticamente. Tem algumas pessoas que ficam parecendo fofão. Ficam. Assim... Ficam. É o excesso, é a falta do olhar cuidadoso. E a falta desse olhar cuidadoso, desculpa te cortar, deixou muitas pessoas com o rosto igual. Né? Você vai numa balada, você vai num bar, num restaurante, assim, vão chegando as mulheres, assim. Elas, às vezes, parece um desfile de robô mesmo, quando você falou que fica um pouco robótico a situação, Sim. né? Parece que é tudo igual, a mesma boca e essa bochecha, assim. É tão bacana esse minimalismo agora, né? Você Sim. harmonizar delicadamente, usando o visagismo, para ficar uma coisa suave e deixar a pessoa com a autoestima melhor. É isso. E assim, Ale, é o que eu sempre digo para os meus alunos e para os meus pacientes. Não adianta eu te entregar uma estrutura do rosto linda que não combina com o restante. Então, por exemplo, aquela paciente anterior, você pode voltar um pouquinho para eu mostrar? Aquela paciente anterior, ela veio... mais uma. Essa paciente, ela veio buscar só o tratamento do nariz. Mas ela já tem uma projeção de maxila considerável. E ela tem falta dessa região de queixo. Se eu fizesse só o nariz dela, eu ia deixar um nariz lindo para um rosto que não combina com ela. Ia ficar artificial. Porque eu ia projetar ainda mais o nariz e o queixo não ia vir. Então, o que acontece? Não adianta eu deixar o nariz dela maravilhoso dentro de um rosto que não está combinando. Porque o nariz vai ficar artificial. Não vai ficar bonito esteticamente. Então, a gente teve uma conversa, expliquei isso para ela e ela entendeu que se ela não fizesse o lábio e o queixo também, ela não teria um resultado tão bonito esteticamente. E então, faz ela tudo concordou. de uma vez só ou ela foi fazendo por etapas? Tudo de uma vez, é super rápido. A gente faz hoje em dia, é claro que assim, minha experiência é muito ampla, são muitos atendimentos que eu fazia por dia. Então, um caso desse, em 20 minutinhos está pronto. Olha é super só. rápido. Em 20 minutos já mudou, 20 minutinhos, já mudou tudo. Que legal, gente. Bacana. Vamos lá, Vamos que eu tô voltar louca lá? para ver o Dr. William, essa mudança dele. Ah, essa moça também. Olha o nariz dela. O que você fez? Chama rinomodelação ou foi outras coisas no rosto que mudou o nariz? A gente fez rinomodelação e outras coisas no rosto também. Então, é tudo com ácido hialurônico, então tudo reversível. Digamos que ela não gosta. É difícil não gostar, né? Um resultado desse. Sim. Mas quando o paciente, se chegar a acontecer, de paciente não gostar, a gente reverte. Mas a gente preencheu ali, ó. A gente tem uma angulação entre ela nariz e lábio. Ela ficou com o nariz empinadinho. Ficou empinadinho, ficou lindo. A gente tem uma inclinação entre nariz e lábio, que é a angulação nasolabial. Para a mulher, essa angulação tem que estar 110 graus. O dela aqui estava menos de 90.
Meu Deus, eu vou para o consultório do Dr. William fazer essa análise. Vamos lá. Sexta-feira estarei lá. Na Academia da Face do Itaim, estarei lá. Ó, a gente vai lá. Por favor, você vai vá lá na analisar. Academia da Face. Eu estou todo sábado na Academia da Face do Itaim. Por favor, vá nos visitar lá, você fazer uma análise junto com o Dr. Bruno e ver o que está faltando aqui. Estaremos lá. Então, a gente tem essa angulação que ela precisa ser aberta na mulher. Se você olhar, ela está menos de 90 graus. 90 graus seria reto. Então, está menos. E ela precisa estar 110 graus. Então, eu abri essa angulação. Ó, pode ver que o nariz dela empinou. É impressionante. Faltava a ponta do nariz. Então, eu desenhei essa pontinha. Então, além de empinar, eu desenhei essa pontinha que faltava. E eu preenchi levemente esse buraquinho aqui, ó. Para ele ver mais retinho o nariz. Aqui embaixo, o queixo dela, percebam que estava quadrado aqui, ó. Não estava um queixo bonito. Estava quadrado. Então, a gente tinha uma falta de volume. Então, a gente preencheu um pouquinho também, alongou o queixinho dela. Preenchemos essa região anterior de maxila. Essa paciente, ela é asiática. E é muito característico do asiático ter falta dessa região de malar. Aqui é meio amassadinho. E o narizinho achatado. Então, a gente dá esse volume para melhorar essa região, respeitando as características dela. Incrível. Então, a gente não fez uma transformação que tirasse ela do perfil. A gente só melhorou esses detalhes de angulação. Muito legal. Melhora muito a autoestima. Melhora muito. E se você olha, ali é o efeito imediato. Eu ia te perguntar agora. Terminei na hora e tirei a foto. Ela já sai... Sério? Sai assim. Nossa. Só que você não disse que fez nada. Se eu tampar essa foto e você encontrar essa mulher na rua... Sim. Tá natural, parece que nasceu assim. Sim, é então, verdade. é isso que a gente quer da harmonização facial. É que a gente olhe para o paciente, esse paciente seja mais bonito. Então, a intenção é esse paciente voltar para o convívio social dele, as pessoas olharem e falar, você está mais bonita, o que você fez? Você Mas fez não alguma é coisa? só a mudança, né? Também tem a questão do colágeno, né? Por exemplo, Sculptra, né? Que a gente coloca, tem outras melhorias internas e tudo mais. Tem. Mas essa coisa de olhar e falar, o que você fez? Tem alguma coisa diferente? Você está mais bonita. Sim. E não ser tão gritante, que é o que é mais procurado hoje em dia, né? É isso. O foco da Academia da Face é esse. Então, a gente faz o treino facial, que a gente conversou antes, né? Que é a intenção de malhar os músculos do rosto e fazer a harmonização pontual em detalhes, somente para melhorar essa face. Nós falamos antes, mas falamos bem pouquinho. Você não quer explicar o que é o face workout? Porque quando eu falo para o pessoal, gente, eu estou na Academia da Face, as pessoas acham que eu estou indo lá fazer musculação na face. O que é o face workout? Quais são os benefícios dele? Acho que é bacana. Então, assim, Ale, a gente sabe da importância de malhar a musculatura do corpo todo. Então, malhando a musculatura, a gente tem mais tonicidade. Se a gente voltar um pouquinho essa conversa e pensar o que é o envelhecimento é perda de gordurinha que a gente tem no nosso rosto, é perda de osso, perda de colágeno e flacidez muscular. Então, a gente tem tratamento hoje para tratar colágeno, que é Sculptra, que é tomar manipulados para ajudar na produção desse colágeno. Para a musculatura, a gente ficava devendo. Para a gordurinha, a gente tem preenchedores. Para a falta de osso, tem preenchedores. Então, a única coisa que ficava devendo era a musculatura. Então, esse músculo ficava flácido e a gente ficava injetando um monte de coisa para tentar subir, mas o músculo não subia. Então, qual que é o nosso princípio? Malhar a musculatura dessa região do terço médio da face, que é a musculatura que puxa para cima. Com o passar dos anos, essa musculatura vai ficando flácida, ela vai caindo. Então, a gente puxa ela com a eletroestimulação. Sabe aquela roupa de eletroestimulação? Sei, a base é aquela. Eu fiz uma aula com aquilo, legal. A base é aquela. Mas a gente usa um aparelho específico para a musculatura do rosto. E aí, o que a gente faz? Hoje, nossos princípios, eles são muito mais de aplicar Botox nessa região, de Nefertiti, de terço inferior, para soltar essa musculatura, para que esses músculos fiquem mais flácidos. Por quê? Porque a gente não puxa para baixo. Porque quanto mais fortes forem esses músculos, mais a gente puxa para baixo. Então, a gente aplica Botox para diminuir a força dessa musculatura. Aplica malha... aqui também. Eu apliquei aqui, ó. Quer ver? Tem que aplicar. Eu fazia um negócio aqui que ficava uma veia aqui grandona. O Dr. Bruno colocou um Botox aqui. Ou Sculptra, não me lembro agora. Acho que foi Botox. Tem que aplicar, e saiu. É importante. Eu fazia assim, ficava um negócio aqui, assim, sabe? Saltado. Sim. Ai, gente, aí eu controla adoro. a força, né? Diminui. Eu não sou a pessoa mais certa para fazer esse podcast, gente, porque meus seguidores todos sabem, eu amo um procedimento estético. Eu adoro. Estamos no lugar certo, então. Estamos no lugar certo, porque eu amo mesmo, mas eu amo esse procedimento sutil. A única coisa que eu fiz que não ficou sutil foi a primeira vez a boca que eu exagerei.
primeira vez que eu fiz, realmente coloquei a mais, aí ficou aquele bocão. E aí eu quero falar sobre isso. Eu exagerei e eu fiz uma coisa muito errada, que eu acho super importante a gente focar aqui. Às vezes, os médicos, né, como o Dr. William, o Dr. Bruno, a Lu Souto, que é a nossa parceira aqui da clínica também, fazem tudo corretamente, mas o paciente não faz o pós corretamente. Exatamente. Então, naquele dia, ela entregou, assim como a gente entrega na Academia da Face, o manual para o paciente do pós, os cuidados que tem que ter, né? Tipo, botox, você fez botox, não deita, não vai treinar, e tá. Quando a gente faz boca, não tem que beber, né? E eu fiz boca de manhã e à noite fui para um jantar com o maridão e amigos e esqueci. Estava lá com a minha boca plena e fui tomar vinho. Estraguei toda aquela coisa da boca, porque realmente o inchaço durou muito mais tempo. Não é que estragou, mas ficou muito mais exagerado ou mais inchado e parecia que a médica tinha colocado mais ml do que o normal, mas não, foi erro mesmo do paciente, no caso eu. Ainda bem que você assume, né, Ale? Tem muito paciente que não faz isso, Tem uma coisa que eu faço é assumir, sim, essas coisas, esses meus erros. Aí é engraçado, pós-procedimentos. Nossas piadas do dia a dia entre os profissionais, né? Que o paciente chega lá, você viu que ele fez arte. Não, doutor, me cuidei perfeitamente. Eu não sei o que aconteceu. Inchou demais, eu não sei. A gente se olha. Você não bebeu nada, não foi nem um brindezinho. A gente sabe. Vamos ver se chega agora na transformação do Dr. William Ortega. Olha só isso! É uma mudança, né, pessoal? Gente, pasmem, essa mudança que marca tudo. Uma pausa para isso. 5 anos atrás? Então, ó, essa foto, ela deve ter uns 5 anos atrás, não faz tanto tempo assim, não. E olha reparem só. a diferença. Então, não precisava nem do depois, é só me olhar aqui agora hoje e olhem o antes. Então, assim, a gente percebe que são muitas mudanças, mas que ao mesmo tempo me olha... Você ainda se identifica, você se conecta. Não é o caso de tipo, preciso fazer uma reversão. Melhorou muito a sua autoestima. Você tem a parte da dentição, né? Que hoje com o Invisalign, gente, que maravilha, né? Que a Invisalign ainda vou pôr também. Aliás, buscando um patrocinador para o Invisalign, Alessandra Assis, por favor. Olha pessoal, olha isso aqui. Olha a minha olheira, como era 5 anos mais jovem. Então, hoje eu sou 5 anos mais velho e... a olheira é muito melhor. Então, você tem um aspecto saudável. É isso que a gente quer na harmonização. É ficar saudável e descansado. Então, isso que é a grande importância. É que a gente fique descansado e saudável, tá? Então, o que eu fiz aqui? Preenchi um pouquinho maçã do rosto, porque estava muito caído aqui. Olha o nariz, a diferença. Deu uma empinada. O meu nariz eu preciso retocar, que faz mais de um ano que eu não faço, mas ainda não voltou a ser como era antes. Então, a gente teve várias mudanças. Olha a sobrancelha como arqueou, abriu o olhar. Então, tem muitas coisas aí que a gente consegue fazer com a harmonização sem deixar em excesso. Mas é porque a gente tem que buscar o que a natureza nos traz. Então, você busca pessoas bonitas esteticamente, que são naturais, e traz as características dessas pessoas pro artificial, pro consultório. Mas a gente não pode entregar um resultado que não existe naturalmente. Então, a gente tem que entender um pouco de biotipo pessoal. Então, é um trabalho artístico. A gente vai olhar o nosso paciente, vai pontuar os detalhes que vão fazer diferença aí no resultado final. Olha, eu queria saber, eu amei esse seu antes e depois, o trabalho aí de autoestima é incrível. Aquele rapaz ali me passa, olha a importância da nossa autoimagem hoje, marketing digital, posicionamento, né? Então, a roupa que você usa, todo esse aspecto saudável que você vai passar. E esse é o tema do nosso 3º episódio do podcast Atualiza o Universo. A gente vai falar de posicionamento, de marketing também. Olha só a diferença. A roupa, olha essa postura, olha esse olhar saudável. Eu olho para essa pessoa, eu psicóloga, né, que a gente tem essa fama, a gente fica analisando mesmo um pouquinho. Eu vejo uma imagem de algo extremamente seguro, com uma autoestima boa, né, com bastante presença. Ali, não sei se era, mas já passava aquela coisa mais de insegurança, aquela coisa mais frágil. Totalmente. Passa uma fragilidade ali, você estava tão magrinho, Will. E assim, Ale... Que magrinho! Tava magrinho demais. Que frágil! E assim, ó, é muito engraçado porque eu acho que na questão psicológica, até que você deve trabalhar muito essa parte de merecimento, eu acho que é muito internamente as mudanças que a gente vai aceitando o merecimento também. Sim. Então a gente vai se sentindo mais... Eu trabalho muito isso. Eu tenho, eu aceito, recebo, mereço. É isso. Sabe? Agradeço. Porque assim, a gente não consegue se sentir merecedor
E se a gente não começar a entender que a gente merece aquela evolução pessoal. Então, aqui, eu já era muito convidado. Eu era um excelente profissional aqui já tinha 5 anos de harmonização, mas assim, eu já era muito visto pelo Brasil todo. E já era buscado por alunos, mas eu não conseguia me expor. Então, me chamavam para podcast, para revista, para jornal, para TV, e eu normalmente não ia. Então, me travava. Olha só. E assim, é engraçado porque a gente não consegue entender o porquê. Naquela época eu só achava que era vergonha. Mas era aparência. Era aparência. Era todo um conjunto. Na verdade, a sua conjunto. criança interior aí, né? O menininho tímido, provavelmente, do colégio, precisando aí conquistar o seu espaço merecedor. A gente está chegando no final do podcast, mas eu não posso deixar de falar nisso, gente. Vou pedir um tempinho aí para vocês, que a gente tem que falar sobre isso. 1 minuto para a Bel. Lê, esse projeto Fale é o projeto do meu coração. Sobre esse projeto para a gente... Eu ia finalizar com as perguntas que eu costumo fazer aqui no final, mas não, acho que eu quero finalizar com isso. Você falando sobre esse projeto do seu coração e deixando aqui um recado para as nossas ouvintes que gostariam de fazer a harmonização. Qual o seu recado para elas? Quais são a sua mensagem? Qual é a sua mensagem final aí para elas? Ale, passa um filme na minha cabeça falar sobre o projeto de Paralisia de Bell. Por quê? A harmonização, para mim, às vezes não tinha muito sentido a questão do somente estético. Então, as pessoas buscavam muito por estética. E nessa fase da paralisia, é muito engraçado, porque o universo ele vai encaminhando as coisas de uma forma muito bonita. E nessa fase, era uma fase que eu estava me questionando um pouco. A questão estética, de trabalhar só com estética, será que eu teria que buscar novas coisas? E me procurou uma influenciadora digital, a gente podia ter pegado foto dela, mas depois a gente manda pra vocês. Sim, eu posto no meu Instagram depois. Que é a Dainara Paris, da Paris, o Instagram dela. E a da Paris, assim, ela tem 5 milhões de seguidores, é uma super influencer. E ela teve a paralisia e se escondeu por 6 meses após a paralisia. Então, parou de postar foto, parou de trabalhar, parou de ter convívio social. Sim. E esse mundo é um mundo que acaba oprimindo muito, né? Principalmente de jovens. Ela tinha 19 anos, então... No meio dessa galerinha de 19 anos que é influenciador, tinha muita opressão estética, né? Então, ela me procurou, eu fiz o tratamento dela e a gente conseguiu excelentes resultados com menos de 1 mês. Então, 6 meses paralisada, com 1 mês a gente teve excelentes resultados. E a Dainara ficou muito agradecida, chorou muito. É um aspecto psicológico que muda muito depois que você trata a paralisia. E ela começou a postar sobre o assunto. Então, muitos pacientes começaram a me buscar do mundo inteiro. Eu tenho pacientes que vêm de Londres exclusivamente para fazer o tratamento de paralisia de Bell comigo. Então, tem de várias partes do mundo. De Londres é que eu atendi hoje, então está na minha cabeça. Mas muitos pacientes me buscavam para fazer o tratamento e ele vinha, fazia avaliação, fazia orçamento, me contava uma história super triste, porque ele estava conseguindo se estabelecer na vida e dava paralisia, ele parava de viver, basicamente isso. Se esconde, exatamente o que você falou. E teve várias histórias, tá? Passa um filme na cabeça, eu não vou estender muito para não tomar seu tempo, okay. Mas tem várias histórias. E eu passava o orçamento, o valor para esses pacientes de tratamento, eles falam, doutor, vou ter que ir embora assim, porque eu não tenho condição de tratar. E aquilo me cortava o coração de uma forma, porque eu sou muito... Coração. Eu sou meu coração. Eu olho muito pelo lado humano das coisas. Então, eu olhava esse paciente, me doía. Eu passava o dia mal, eu ia embora mal. Chorei à noite por casos. Teve um menino que tentou se matar por causa da paralisia de Bell. Nossa, pelo amor de Deus. Então, assim, tive várias histórias. E aí me veio o start. Por que não trabalhar com isso? Então, eu ganho meu dinheiro, eu faço minha renda com a estética, né? Que é um tratamento eletivo. Sim. Mas eu dou para as pessoas que não têm condições de fazer tratamento para paralisia de Bell. Isso é maravilhoso, né? Para você, para quem doar é maravilhoso. Você sabe que desde que eu me formei, eu atuo na área já há 30 anos. E desde que eu me formei, eu sempre atendo 3 pacientes sem honorários. Na época da pandemia, isso aumentou um pouquinho, mas até burnout eu tive. Mas eu sempre atendo 3 pacientes sem honorários. Eu acho que isso é tão gostoso para nós, né? A gente poder doar algo, né? Eu acho que eu sempre tive isso como propósito. É gratificante. E eu vou trocando, sabe? O paciente vai recebendo alto, eu vou pegando outros. Eu acho que isso é super importante, que você não fica só na questão material, né, Aninha? A gente precisa, né? O universo traz tanta coisa boa pra gente, a gente consegue se estabelecer. Eu digo, a minha história, ela foi uma ascensão muito rápida. E assim, eu vim de uma família completamente humilde, que passou fome na infância, para conseguir o sucesso que eu conquistei. Tem muito a conquistar, né? Então, atualiza tem muita o coisa, mas eu já conquistei muita coisa. Então, assim... o universo me trouxe muita coisa boa, eu preciso devolver isso. Então, a minha forma de devolver é através do projeto de paralisia de Bell. Maravilha. Dr. William Ortega, muito obrigada por esse nosso bate-papo delicioso. Esse podcast vai ao ar semana que vem e é um prazer
imenso estar com você aqui. Vamos brindar com o nosso brindar. colágeno da Noasis. Atualiza o universo para muitas coisas boas, melhores ainda virem na sua vida. E eu quero ser convidado mais vezes, hein? Com prazer. Eu quero você e o doutor Alberto aqui comigo. Quem sabe junto. até a Adriane Galisteu. Vamos marcar, né? eu, Alberto e Adriane. Nossa, eu acho que vai ser aqui. sensacional. A Adriane está falando bastante sobre menopausa. Sim. E esse podcast ele conversa com o público 40 a mais. E hoje o que as mulheres estão sofrendo com as questões do climatério. E ela está fazendo uns vídeos sensacionais, né? Sim. Ela é embaixadora da Academia da Face, a Adriane Galisteu. E ela tem feito uns vídeos incríveis, né? Não sei se você já assistiu. Sobre a menopausa, tá incrível. Mas é um prazer enorme receber vocês três aqui. Acho que super conversa com o podcast Atualiza o Universo. Vamos combinar isso, vamos organizar. Muito obrigada. Obrigado você, Ale. Obrigado, pessoal. E qualquer dúvida, mandem lá no Instagram que eu respondo pra vocês. Onde o pessoal te encontra, justamente. Vamos lá. Meu Instagram pessoal, Dr. William Ortega. Temos a Academia da Face, então... Tem várias academias da Face espalhadas pelo Brasil, quem for aí de fora de São Paulo também. Então é só digitar lá Academia da Face, vai aparecer o nome da sua cidade também. E sobre as franquias, como que as pessoas te procuram? Manda mensagem no Instagram. Então quem tiver interesse, manda uma DM no Instagram, Dr. William Ortega, W-I-L-L-I-A-N de navio, que a gente vai responder vocês lá e dar todas as informações. Inclusive eu interajo muito lá. Converso muito com vocês lá, então mesmo quem não for daqui da região, quem não for pacientes, eu gosto muito de responder vocês lá no Instagram. Olha, com aquele número de seguidores, parabéns, hein? Respondo tudo, ó, quem me dá uma força, o Marquinho tá ali. Isso é um diferencial muito grande, poder responder todo mundo. Que coração que você é, Will, eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada, vai ser um prazer te receber novamente. Foi ótimo. De verdade. Foi ótimo, obrigada, muito obrigado. Viu?